Bem, é, nós estamos diante de uma situação planetária muito difícil, com pandemia, com processo climático cada vez mais complicado, que inclusive deve se agravar mais ainda essa questão climática. E aqui no Brasil a gente está atravessando uma situação política complicadíssima, já não vem da agora, já de longa data. Vivemos sobre um regime militar de 64 até 85 e essa retomada ao rumo da democracia, ao Estado democrático de direito, ele tem sido amadurecido ao longo desses anos. No entanto, está longe de ser efetivamente consolidado, porque as suas instituições precisam ser mais fortes do que os homens, as mulheres. Enfim, nós estamos diante, mais uma vez, de uma disputa política em que polarizou entre dois candidatos, mais uma vez. E nesse momento, essa polarização está levando a um acirramento das agressões. Agressões que estão transcendendo a questão verbal e partindo para as agressões físicas, o que é muito lamentável e que nós, os brasileiros, não podíamos nos deixar envolver, nos levar por essa situação. Isso parecendo essas torcidas organizadas de time de futebol que se organizam para brigar, para matar, né? Infelizmente, não é o caminho. Nós não precisávamos passar por isso, né? Cada um, obviamente, tem o direito de ter o seu candidato, de ter as suas preferências. No que pese a eleição de nenhum desses dois senhores vá resolver a situação política brasileira, porque não vai, porque o nosso problema político brasileiro ele passa realmente por uma moralização de ordem maior. Nós estamos sendo lesados no nosso erário de uma forma aviltante de longa data, desde uma Câmara de Vereadores a uma Presidência da República. A situação precisa ser moralizada como um todo, porque senão nós não vamos sair nunca dessa situação. O Brasil ele já foi esgotado muitos recursos que não retornou ao povo porque fica na mão da corrupção, na mão da roubalheira. Ser político nesse país é como se estivesse vivendo no paraíso político mundial, porque eu não sei se existe um outro local onde as facilidades para meter a mão no dinheiro do povo é tão grande. Obviamente não são todos os políticos que seguem por esse caminho e fazem isso, mas infelizmente nós temos aí exemplos de situações aviltantes. São pessoas que muitas vezes são responsabilizadas em um determinado momento, passam um pequeno período numa prisão ou respondem para processos e depois são soltos, são reeleitos novamente. Então o povo brasileiro tem uma responsabilidade muito grande nessas questões, porque um político que viesse a lesar o erário, que realmente tivesse comprovação de sua falta de lisura, falta de honestidade,
ele jamais poderia voltar a ter um cargo público. Mas infelizmente nesse país não é isso que acontece. Então, para que a gente possa resolver essa questão, a gente precisa moralizar de vez essa política. E para isso, o povo brasileiro precisava se unir, exigir, através de abaixo-assinado, manifestos, que solicitasse até uma constituinte especial para ver essa questão dos salários dos senhores, das senhoras políticas, representantes do povo, para enquadrá-los dentro de uma realidade brasileira. Seus salários precisam ser diminuídos, seus benefícios precisam ser todos cortados. Não tem, é um absurdo os auxílios que se tem de gasolina, médico, hospitalar, medicamento, auxílio paletó, enfim, é muita coisa aí que precisa ser efetivamente cortado. Assessores que trabalham, que provavelmente trabalhem, né, nos seus gabinetes, políticos com quantidade de assessores aí absurdas. Tem político aí que tem, segundo informações, mais de 80 assessores. Enfim, são coisas que precisam ser todas cortadas e precisa ser também cortado esse fórum privilegiado de uma forma efetiva. Acabar com essa questão de sigilo bancário, fiscal, telefônico. Ser representante do povo tem que ser transparente, tem que ser claro. E só se a gente realmente se unir em torno dessa bandeira e exigir que isso ocorra, que isso vai acontecer. E aí nós não precisamos eleger um cidadão para chegar lá e fazer isso, não. Nós precisamos nos unir, manifestar nas redes sociais, sair à rua com essa bandeira, não aceitar hipótese alguma bandeira de partido político, de político no meio de tudo isso, porque eles jamais vão trabalhar e reivindicar isso contra eles mesmos, jamais. Se o povo não fizer, ninguém fará, eles não farão. No que pese, às vezes tem um político ou outro aí que fala em cortar alguma coisa, que a gente até tem ouvido isso, mas eles não farão isso, eles não cortarão na própria carne, e isso precisa ser feito, senão nós vamos continuar nessa situação indefinidamente. Não vai adiantar eleger um ou outro, no que pese a gente ter certeza de que precisa ser preservado o Estado democrático de direito, porque isso é um absurdo. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar para um regime de ditadura, um regime em que nós não podemos expressar, externar os nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque isso não cabe mais à nação brasileira, e a nação brasileira não pode se permitir a isso. Então a gente precisa refletir sobre isso e marchar para um novo rumo da política brasileira. A política brasileira, repito, precisa ser totalmente reformulada, totalmente moralizada, para a gente poder de fato acabar com tudo isso aí. Porque aí, se vai ser A ou B, Bolsonaro, Lula, presidente, não importa, vai estar enquadrado dentro de uma nova realidade política e vai ter que prestar conta de tudo, porque não é admissível o que está acontecendo nesse país esses anos todos. E parece que, infelizmente, ainda vai continuar acontecendo por um tempo, até que o povo tome pé de tudo isso. E não nos permitamos, neste instante, esse tipo de agressão. Isso está interessando a quem? A quem interessa essas agressões, para desestabilizar de vez o processo político, para desestabilizar de vez a democracia. Não vamos permitir isso, não. A gente precisa tomar pé da nossa responsabilidade, da nossa omissão diante de tudo isso aí,
porque nós somos os verdadeiros responsáveis por toda essa situação. A gente precisa fazer uma análise de consciência e chegar nessa conclusão. E nos unirmos para mudar de vez essa situação. Fiquem bem, fiquem em paz.